Uma alegria poder estar novamente na casa, estudando as propostas de Jesus, que é de nos trazer o caminho a ser percorrido para a nossa evolução. E dentro deste propósito, nós sabemos que é muito comum as diferentes religiões trazerem o batismo, né, como fazendo parte da sua religiosidade. A doutrina dos espíritos, ela não tem, assim, propriamente o batismo, diríamos, exterior, mas nós veremos as razões pelas quais. E no final da nossa explanação, talvez vai ficar muito claro como que interpretamos a respeito deste sacramento, né? Muito bem. Também o texto é um pouco longo, essa apresentação. Eu peço um pouco a paciência de todos, porque tentamos abordá-lo da forma mais completa possível. Assim, vejamos a origem, né, do batismo, como que ela surgiu na realidade. Então, a origem da palavra batismo é o grego baptizo, que quer dizer mergulhar, imergir, que por sua vez deriva de bapto, que tem basicamente o mesmo significado. Então vem de bapto para baptizo, e aí nós temos na nossa língua batismo. Mas por que nós estamos falando isso? Entretanto, em um dicionário bíblico, encontramos uma anotação que faz ligeira distinção entre os termos. É muito interessante, né? Como nós falávamos, fomos pesquisar profundamente. E nesse dicionário bíblico, nós vamos encontrar uma receita de picles. Nossa, o que tem a ver o picles com o batismo, né? Mas, olha que interessante. O exemplo mais claro, né, que mostra o sentido de baptizo, é um texto do poeta e médico grego Nicânter, que viveu aproximadamente 200 anos antes de Cristo. É uma receita para fazer picles, e de grande ajuda, porque nela o autor usa de duas palavras. Então, Nicânter diz que para preparar picles, o vegetal deveria ser primeiro mergulhado, bapto, em água fervente. E então, batizado, baptizo, na solução de vinagre. Ambos os verbos descrevem a imersão dos vegetais em uma solução, não é isso? Água e vinagre. Mas o primeiro descreve uma ação temporária, o cozimento rápido. O segundo, o ato de batizar o vegetal, ou seja, produz uma mudança permanente, uma mudança no seu paladar, uma mudança na sua finalidade. Então, estamos entendendo dessa forma a origem da palavra, né? E assim, vamos dentro dessa origem. Esta prática que assinala um períodos milenários. Parece ter nascido na Grécia Antiga, logo após a constituição de uma seita que cultuava a deusa da torpeza, a quem denominava Cotito. Então, Cotito era essa deusa da sensualidade, né? Tanto que a palavra coito vem de cotito, né? E essa crença surgiu, né, essa deusa, porque os guerreiros gregos que saíam, porque a Grécia foi numa época um grande império também, né? E eles dominaram grandes territórios e embrenhavam-se nas lutas. E ao voltarem dessas lutas, retornando à sua pátria, então eles tinham que fazer uma oferenda a essa deusa. Ou seja, eles tinham que entrar no tanque,
na piscina da deusa Cotito. Por quê? Qual a finalidade? Na verdade, para se higienizarem. Porque vinham da guerra, né? Toda aquela luta, aquela batalha, sangue, terra, e então eles tinham que mergulhar para depois poderem ir ao encontro de seus familiares, amigos, parentes, ou seja, passar a frequentar a sociedade. Então, por isso, né, que essa ideia do batismo era de purificação, que na verdade era uma forma de higienização. Então, isso surgiu na Grécia Antiga. Muito bem. Mas como todo povo tem a sua característica de batismo, o povo hebreu, contudo, não adotou esse ato religioso exaltado pelos gregos. Usava como característica da sua fé a circuncisão. Todos nós sabemos, né, que o povo hebreu, eles têm por hábito, no 7º ou 8º dia do nascimento da criança, do menino, é feita a circuncisão. E essa circuncisão é uma forma de batismo dentro da sua crença religiosa. Então, aqui nós temos a circuncisão, né, sendo feita, prática que consistia numa operação cruenta que Moisés, o grande legislador e diretor dos judeus, havia decretado, levando em conta, sobretudo, uma necessidade higiênica ditada pelo clima daquelas paragens. Nós sempre temos dito aqui que muitas leis mosaicas não eram leis divinas, mas ele empreendia um caráter divino para que houvesse a obediência por parte do povo. E tinha meramente a finalidade higiênica, porque naquela raça predominantemente hebraica, o homem tem aquela pele do pênis chamada prepúcio, um pouco mais alongada, e se ela permanecesse da forma original, da natureza, ia acumular secreção, gerando doenças. Então, para evitar isso, que foi instituído a circuncisão como batismo para o povo hebreu entre os homens. Mas vai falar, e as mulheres? Porque, infelizmente, naquela época, as mulheres não tinham a mesma igualdade de valores, de direitos, elas eram consideradas assim, subserviente aos homens. Então, o batismo tinha que ser apenas dos homens, né? Muito bem. Então, disso tudo, o que aconteceu? João Batista, procurando cancelar das almas a circuncisão, como cerimônia religiosa e destinada a purificar o espírito, ciente como estava do ritual dos sacerdotes baptas, lá da Grécia, os sacerdotes de Cotito, a cuja deusa os atenienses rendiam culto, deliberou substituir aquela prática cruenta circuncisão da igreja hebraica pela imersão dos iniciáticos no Rio Jordão. Ou seja, pelo batismo dos que ouvissem a sua palavra e julgassem o bom ouvir e seguir os seus ensinamentos. Então veja, o que João pregava? Ele pregava a vinda do Senhor, a vinda do Messias, a vinda do Cordeiro de Deus, né? Então, ele pedia para que as pessoas se arrependessem dos erros que cometiam, que procurassem modificar a sua atitude, seu comportamento. E aqueles que aceitavam essa mudança, que aceitavam essa orientação, então, para mostrar aos demais, João Batista fazia aquele batismo conhecido por todos nós, no caso no Rio Jordão. Então era uma forma exterior de demonstrar para a sociedade que aquela pessoa estava disposta a mudar de comportamento, mudar a sua vida.
E aí, nesse caso, tanto homens como mulheres. Veja que coisa interessante. Então, João amplia, universaliza essa ação, esse ato. Muito bem. Então, vamos ver agora, então, o motivo de Jesus ser batizado. Por quê? Porque Jesus, a priori, não precisaria se converter, não precisaria mudar suas atitudes, seu comportamento, mas ele o fez. Por quê? E nós vamos encontrar isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículos 13 a 17, que diz assim: Depois veio Jesus da Galiléia ao Jordão, ter com João, para ser batizado por ele. Mas João objetava-lhe: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, ou seja, toda a verdade, toda a anunciação. Então ele anuiu. E batizado que foi Jesus, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus e viu, João viu, o Espírito de Deus descer sobre ele como desce uma pomba. E vir sobre ele, e uma voz dos céus disse: Este é meu filho dileto, em quem me agrado. Então, esta é a razão pela qual Jesus fora batizado. Não pela sua necessidade de mudança, mas para dar testemunho das Escrituras dos profetas. E tanto é verdade que no Evangelho de João fica mais explícito essa razão de Jesus ser batizado. Então, no Evangelho de João, no mesmo capítulo 1, já citado, versículos 29 a 34, diz: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, lembrando que João, era aquele último profeta que haveria de falar da vinda de Jesus, do Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o mesmo de quem eu disse, que ele quando pregava: Depois de mim há de vir um homem que tem passado adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba a permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, veja, no caso Deus, ou seja, a espiritualidade superior, que pediu que João fizesse esse tipo de batismo. Então, o que me enviou a batizar com água, disse-me: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu tenho visto e testificado que ele é o Filho de Deus. Então, nós estamos, nesse momento, explicando a razão por que Jesus foi batizado. Não pela conversão, mas para ser, assim, explicitado que ele era o Messias aguardado. Foi essa a razão apenas. Tudo bem? Bom, visto isso, vamos ver agora os tipos de batismo, que eu prefiro chamar de fases de batismo. Por quê? O verdadeiro batismo não se trata de um ritual, mas de uma disposição moral de conversão. Essa é a ideia, este é o propósito. Por isso, é mudança permanente e vida nova.
Então, quem se submete a essa disposição de mudar de vida, de tentar frear seus instintos, suas mazelas, suas más tendências e cultivar as virtudes, é o batismo real. Devemos ser batizados? Sim, tanto que eu coloco aí em destaque. Sim, devemos ser batizados. Mas é preciso conscientizarmos que ninguém poderá fazer isto por nós. Aí que é o diferencial. Então, o batismo não deve ser visto como um ato exterior, como uma manifestação ritualística, como um sacramento exterior, sem a devida compenetração da sua finalidade. Nós é que temos que realizar esse processo individualmente, de dentro para fora, que é o que nós chamamos de reforma íntima, que é o que Jesus veio nos ensinar. A sua proposta da sua doutrina é justamente esta, para que nós mudássemos o nosso comportamento, que passássemos a ter atitudes concernentes com a lei de Deus. E tudo aquilo que é contrário à lei de Deus deveríamos refutar. Então, a pessoa que se dispõe a este propósito, ela, por si mesma, está sendo batizada, ou seja, está se purificando, que é a finalidade do batismo na sua versão original. Assim, João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, em Mateus nós temos: e eu em verdade vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então vejam que João, ao fazer esse tipo de batismo, ele estava pedindo apenas o arrependimento das pessoas. Ele estava pedindo que as pessoas passassem a refletir, se prepararem para a vinda desse Messias, para a vinda de Jesus, E aí, então vamos ver os tipos de batismo, Já que o próprio João falou que tem o batismo de água, que ele fazia, ou de fogo e do Espírito Santo. Então, o que ele quer dizer com isso? Muito bem. Então, o batismo com água, que é o batismo do arrependimento, que pode muito bem lembrar a própria reencarnação do Espírito. Simboliza a justiça, ou seja, a verdade, Aliás, este é o símbolo do precursor, é a justiça humana em seu grau máximo antes da chegada do amor, que é o próprio Cristo, em nossos corações. Então, João, na realidade, o que ele estava fazendo? Preparando-nos para esse novo momento, para essa nova realidade, para a vinda da boa nova, que quer dizer evangelho. Por isso que o nosso calendário existe antes de Cristo e depois de Cristo. Então, esse calendário quer dizer, antes de Cristo, nós éramos pessoas mais embrutecidas, animalizadas. E após a vinda do Cristo, nós devemos voltarmos para o sentimento, para o intelecto, para o conhecimento. Muito bem. Aí, nesse batismo também, tem um significado espiritual. Porque o batismo de João simboliza o quê? A reencarnação. Como assim? Vamos entender isso. O espírito reencarnante também mergulha na água, não é verdade? Porque ao nascer,
antes de nascer, ele tem que ficar naquela bolsa amniótica. Nós sabemos que 75% do nosso corpo é água. E o que é o nosso corpo, que sempre nós falamos nos estudos da casa? Que é a vestimenta, é o uniforme, para podermos estar no plano físico, para que assim possamos experimentar a lei. Quando erramos, temos que reparar. Quando acertamos, avançamos. Então, esse batismo, que simboliza a reencarnação, mostra que o espírito que é imortal e que ele tem que mergulhar no corpo, que 75% é água, para ter as suas experiências de evolução. Então, o espírito reencarnante também mergulha na água para iniciar sua vida física. E seu corpo nada mais é do que expressão deste líquido divino, sendo ele quase todo de componente aquoso. Como nós falamos, 75% do nosso corpo é água. A reencarnação também é para o arrependimento, não é fato? Ou seja, reparar os erros que nós cometemos em experiências passadas, né? E purificação, ou seja, experiências para elevação espiritual, que são as provas pelas quais a existência nos oferece para que possamos, diante dessas provas, termos comportamentos, atitudes concernentes com a lei divina. Quando assim agimos, nós vamos crescer espiritualmente. Quando nós falimos, erramos, vamos ter que passar novamente por experiências semelhantes para então aprender a lição da vida que nos promove e evolui. E conversão do espírito. Sem ela não há progresso legítimo e nem mesmo podemos falar em justiça divina. Ela é a maior expressão da justiça do Criador. Porque a reencarnação é a maior expressão da justiça. Porque Deus nos criou e sabe que todos nós atingiremos a maturidade. Se nós, numa existência, não conseguimos aproveitar todas as oportunidades, teremos novas encarnações para executar o nosso aprendizado, o nosso aprimoramento. Isso é ser justo, porque se tivéssemos uma única existência, e se porventura essa única existência física fosse, na sua maior parte, vivenciada por erros, por enganos, então nós seríamos invariavelmente falidos. Mas Deus, que cria tudo perfeito, não haveria de criar algo fadado ao erro, cuja consequência seria, a falência. Por isso que nós temos essa reencarnação. E esse processo desse mergulho pode ser considerado como um batismo. Então essa é a primeira fase, todos nós passamos por isso. Não precisa de um ato exterior, não precisa de uma consagração, nós mesmos já realizamos isso, né? Aí vem então outro tipo, que João Batista nos fala, que é o batismo pelo fogo. Meu Deus, o que quer dizer, seria esse batismo pelo fogo? Será que nós vamos ter que entrar numa caldeira? Vamos ter que passar aí por uma fornalha? Não, é no seu sentido figurado. Fogo este que simboliza os desafios a que somos submetidos, com o objetivo de purificação de nossas imperfeições no cadinho da vida. Então, na realidade, nós somos como esse ferro, que precisa ser moldado, precisa ser forjado. Ele tem que sair da sua forma bruta e adquirir uma utilidade. Então, quando o ferreiro utiliza do ferro e através das marteladas e do fogo,
ele molda aquele ferro para ter um fim útil. E assim somos nós. Fomos criados simples e ingênuos. Temos um destino de utilidade. Então precisamos ser forjados pelas experiências que a vida nos oferece. Por isso que sempre, a doutrina nos explica que os momentos difíceis, que as dores, que as preocupações são, na realidade, momentos de elevação do espírito, aonde ele vai poder, através do seu intelecto, criar as resoluções necessárias e desenvolver as potencialidades do sentimento, de paciência, resignação, tolerância, caridade. E isso nós sabemos o quão difícil é. Então essa dificuldade que encontramos pela nossa inexperiência, a bem da verdade, é que então ela é simbolizada como um fogo. Então quando fala que Jesus veio nos batizar pelo fogo e pelo Espírito Santo, ele está mostrando que aqueles que queiram seguir a sua doutrina haverão de passar por certas experiências transformadoras. Por certas experiências, muitas vezes, que o que estarão à nossa volta não compreenderão, não aceitarão, estarão até nos ofendendo, nos criticando, muitos até nos deserdando, outros nos excomungando, mas o importante é que devemos seguir a lei divina. Ah, mas então quer dizer que eles não seguem a lei divina? Não é isso. É que quando nós seguimos a lei, ela é destituída de qualquer artifício material, de qualquer artifício exterior, porque é uma atitude sua para com Deus. É íntimo, é seu. Não precisa ninguém fazer por nós, até porque ninguém vai crescer por nós, e nem o crescimento do outro pode ser compartilhado conosco. Cada um de nós haveremos de crescer por esforços próprios, por dedicação própria. Então, por isso que esta luta, entre aspas, esta luta é justamente esse forjar uma nova proposta de vida. E quando assim agimos, então nós estamos sendo batizados pelo fogo. Então, percebem o processo natural? Então nós temos a vida comum, indiferente, inconsequente. Aí nós optamos por ter uma vida de arrependimento, que é o primeiro passo. Quando você se arrepende, você então vai em seguida ter todas as ações concernentes à reparação daquilo que você fez equivocadamente. E isso então que é chamado esse esforço como batismo de fogo. Muito bem. Dentro desse batismo, deste modo, o batismo do fogo é a queima desses resíduos inúteis e perniciosos que produzimos em nossas imperfeições. E não é assim? Quando lá você pega o minério de ferro, põe lá no fogo incandescente, o que vai acontecer? As impurezas daquele mineral serão deixadas e o ferro mais puro, somente ele, que vai constituir a matéria-prima para depois ser forjado e se transformar em utensílio, em algo útil, em instrumento, em ferramenta. Assim, nós estamos sujeitos a todo tipo de dores, contrariedades e dificuldades, com objetivos redentores na temperatura elevada das lutas reencarnatórias.
Entretanto, para que este seja o autêntico batismo do Cristo, é preciso que tudo isso se dê de forma consciente e possamos, no plano aplicativo das lições do Mestre, assim fazer com alegria. Ou seja, esse batismo pelo fogo, quando passamos por essas adversidades, de nada adianta se nós ficarmos reclamando, blasfemando, injuriando. Não, aí não, você não está tendo o processo de lapidação, né? Veja como tudo na própria natureza requer esse suposta dor, sofrimento, desprendimento. A pedra bruta precisa ser lapidada, né? Com o cisel, o formão, para tirar aquelas coisas que não lhe servem. A madeira não é diferente para se transformar numa arte ou num utensílio. O metal também. E nós não somos diferentes, porque afinal também somos da natureza divina. Então nós precisamos passar por este processo de lapidação, ou seja, tirar aquilo que não nos serve, aquilo que retarda a nossa evolução. Então, por isso requer esforço e muitas vezes dor. Quando compreendemos desta forma, então aí estamos em comunhão com a doutrina do Cristo. Então a gente passa por isso sabendo que esse é o melhor. É como aquela pessoa que está enferma e o médico lá prescreve certos medicamentos, mesmo estes sendo amargos, mas é o que vai lhe trazer a saúde, restituir a saúde. Então, a gente quando tem essa compreensão, por isso que a doutrina ela é consoladora, porque ela nos explica os porquês dos momentos difíceis. E nada acontece por acaso. E cada um de nós estaremos passando por experiências próprias para o nosso desenvolvimento. Por isso, cada um de nós aqui, se nós começássemos a perguntar para cada um de vocês o que está lhe afligindo no momento, veríamos situações diferentes. Que alguns diriam, mas isso não é nada para você, mas para ele é muito. O inverso é verdadeiro. Às vezes, quando a outra pessoa declinasse o que ela está passando, o que ela está sentindo, mas isso é bobagem para você, que talvez você já passou por essa experiência e venceu, mas ele está passando agora. Então precisa da nossa compreensão, precisa da nossa ajuda, precisa da nossa disposição em dar a ele aquilo que nós possamos dar para que ele melhore. Por isso que quando falamos que levar uma palavra amiga, uma palavra de otimismo, uma palavra positiva, isso nos fortalece a alma. Então este é o propósito de vivermos em sociedade, porque às vezes nós não precisamos passar pela experiência dele, mas estar ao seu lado e poder ajudá-lo, a gente já vai poder ter adquirido a experiência necessária sem passar pela aquela ação, aquele momento. Então, este batismo pelo fogo é nós suportarmos com resignação e paciência as intempéries que a existência nos traga, porque essas intempéries é para o nosso bem. É difícil de aceitar, ninguém quer sofrer, ninguém quer ter dor, ninguém quer ter um prejuízo, ninguém quer ter uma decepção. Mas nesses instantes é que nós vamos demonstrar a nossa maturidade ou não, a nossa revolta ou não diante dessas situações. E assim nós vamos fazendo a nossa lapidação. Ainda, se me permite, sobre esse batismo, porque na realidade
é o que nós mais vivenciamos, né? Por isso que estamos no plano físico. O batismo de água todo mundo já fez, bem ou mal, reencarnou. Agora, o batismo do fogo é esse que nós estamos agora na nossa existência, que vai depender de cada um de nós como estamos aproveitando essa existência. Então, sobre como seria esse batismo, o próprio Jesus nos disse ter vindo trazer não a paz, mas a espada, em se referindo à luta íntima que teríamos de empreender durante o nosso processo educativo. Vocês veem que com isso nós vamos entender a fundo certas expressões de Jesus. Porque se ele veio para nos falar de amor, de falar de caridade, de falar de união, de fraternidade, e quando ele diz que ele não veio trazer a paz, mas a espada, o que ele quis dizer? Que ele não veio trazer aquela inconveniência de acharmos que ele veio simplesmente nos salvar. Eu não preciso me preocupar. Jesus morreu na cruz para me salvar. O sangue dele me salvou. E por isso eu me dou ao direito de continuar errando, de fazer coisas erradas, de prejudicar o próximo e prejudicar a mim mesmo, de nutrir as mazelas que identifica o espírito maculado. Percebe? Então, o que ele veio fazer é nos ensinar que se nós soubermos aproveitar esta existência com moral, com dignidade, com honra, se nós soubermos aplicar as nossas experiências, sempre objetivando o melhor, então nós estaremos lutando contra nosso íntimo inferior. Estaremos fazendo o que a doutrina nos diz de reforma íntima. Porque até ontem, quando alguém me agredia, eu queria revidar. Hoje, quando alguém me agride, eu já tento compreendê-lo. Por que deve estar agindo assim? Porque será que eu sou o motivo? Eu criei a indisposição? Então eu preciso me corrigir. Mas se porventura não fui eu o autor dessa discórdia e ele está equivocado, eu tenho que ter para com ele a benevolência de entender que ele ainda está longe desse despertamento. Eu não posso me igualar a ele tendo atitudes e comportamentos animalizados. Percebe? Porque é isso que Jesus nos falou. Se alguém te bater na face, dê-lhe a outra. Então, dar a outra não é dar a outra face para tomar também o tapa. Qual é o comportamento contrário à agressão? O perdão. Não é? E isso que perfaz o batismo que nós chamamos de batismo pelo fogo. Ter este comportamento. Visto isso e vencido mais essa etapa, porque a primeira foi de arrepender, a segunda é de processar esse arrependimento, reparando os erros, aí atingiremos o último e definitivo batismo, ou seja, batismo pelo Espírito Santo. O que é Espírito Santo? No nosso entendimento, Espírito Santo não é, como algumas religiões, e respeitamos, entendem, como o mesmo Deus, sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós entendemos que Deus é Pai. Nós somos filhos de Deus, exemplo maior Jesus, que um dia assim chegaremos. Espírito Santo seria a coletividade de espíritos que já atingiram este grau crístico, este grau de maturidade. Agora veja, por que estamos falando isso? Porque se você levava uma vida equivocada,
Num dado momento você se arrepende dessa vida equivocada. Após esse momento de arrependimento, você começa a ter um novo despertar, corrigindo esses equívocos, reparando esses vícios que você traz. A resultante disso, o que vem a ser? Vem ser justamente o grau de Espírito Santo, de Espírito puro, ou seja, só depois deste batismo, o do fogo, é que podemos nos candidatar a sermos batizados com o do Espírito Santo, que é justamente aquele em que, redimidos, nos tornamos santificados, pela implementação em nós das virtudes evangélicas como conquistas definitiva do Espírito. Então, é assim que Jesus veio para nos dar a oportunidade de atingirmos este patamar. Então João vinha nos alertando, precisamos nos arrepender, não podemos continuar a levar esta vida mundana, esta vida animalizada, essa vida de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Aí vem Jesus e nos mostra, através da sua doutrina, os passos a serem dados para reprogramar o nosso espírito, para reprogramar nossos objetivos, para redefinir as nossas perspectivas. E aí nós vamos ter todo esse esforço, empreendimento. O tempo não é fixo nem determinado. Nós temos, a eternidade para essa conquista. Ah, mas já que eu tenho essa eternidade, então eu vou fazer as coisas devagar. Faça. Você vai ficar mais tempo nesse processo. Sendo que se você tentar se esforçar um pouco mais, você vai concluí-lo mais brevemente. Consequentemente, você atingirá o seu destino de uma forma mais rápida, mais oportuna. E qual é o nosso destino? Como diz aqui, implementação das virtudes evangélicas. O que é essas virtudes evangélicas? São todas as ações concordantes com a lei que nos faz viver em equilíbrio, em harmonia com a lei divina. Isso gera em nós aquela felicidade, saúde, bem-estar, paz. Utilizemos as expressões que queiramos, mas tudo aquilo de bom que tanto almejamos. Muito bem. Para finalizar, então eu falei da história, a origem, falei dos diferentes batismos, e eu quero então agora trazer para vocês, ainda dentro, desse batismo pelo Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo é, portanto, ser promovido e passar a fazer parte do grupo dos Espíritos do Senhor, que não só são ajudados, mas que efetivamente ajudam o próprio Criador e seu Cristo no encaminhamento das almas ainda desajustadas. E exemplo disso, cada religião tem... Então nós temos os santos na Igreja Católica, nós temos os mentores nas igrejas espiritualistas, e cada um vai dar a denominação que quiser, mas são espíritos que atingiram este grau de excelência e que passam a ajudar o próximo. Exemplo maior, Jesus. Por isso que ele disse que um dia haveremos de fazer tudo o que ele faz, e muito mais. Bom, agora, lembrando ainda Paulo, para fechar todo essa pesquisa sobre o batismo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz no versículo 6, nos mostra como realizar esse batismo em Cristo Jesus. Então, o que Paulo diz? Ou não sabeis que todos os que fomos batizados
em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados. Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim como também nós vivamos a vida nova. Paulo fala de uma forma que parece que embaralha as coisas, né? Então vamos tentar ajustar o que ele disse. Então a proposta desse versículo que Paulo nos fala é que assim façamos em três níveis, que nós falamos até agora. Morte, ele diz, sepultamento, ressurreição. Então o que o Paulo quis dizer? Que morrer, né, para as necessidades antigas, para os velhos hábitos, para as companhias que não nos ajudam na promoção espiritual. Este é o primeiro passo, matarmos todas as ilusões da transitoriedade. Ou seja, né, abrirmos e tirar de nós tudo aquilo que não nos serve, que é justamente através desse arrependimento. Então, matar tudo aquilo que é voltado à transitoriedade. Dinheiro é transitório, títulos são transitórios, não é verdade? Bens são transitórios. Então, nós devemos viver com propósitos espirituais. Aí ele diz em seguida: todavia, quando esta morte acontece, ainda fica um resquício, muitas vezes, ficamos ligados a esses sentimentos passados por um fio fluídico, que por mais fino que seja, ainda nos atrai para a retaguarda. É preciso dar o segundo passo e sepultar todas essas formas negativas da vida. Isso é muito comum, né? Vamos entender isso. Morrer. Eu tenho determinado vício. Eu gosto de falar mal da vida dos outros. Então eu passo a me esforçar a não falar mal da vida alheia. Mas, às vezes em quando, sem eu perceber, eu já estou tentando falar mal da vida de um ou de outro. Né? Porque nada acontece abruptamente. Então eu quero matar em mim esse vício de falar mal da vida alheia. Mas sempre que eu encontro alguns amigos, na primeira oportunidade já estou começando a tecer algum comentário da vida alheia. Então Paulo diz que devemos sepultar isso, ou seja, representa assim o rompimento dos laços fluídicos, aquele resquício que ainda trazemos, que nos liga ao passado. É o corte na onda mental do atraso, a desvinculação definitiva com os laços escravizantes da matéria. Então isso é um processo que devemos estar sempre em busca, né? Inclusive é interessante um dos dizeres do AA, né, dos Alcoólicos Anônimos, que ele fala que todo dia tem que vencer aquele dia. Você não pode capitular naquele dia. Às vezes você ficou dias e dias limpo, mas você tem que ser, aquele dia um novo dia, até você sepultar definitivamente. Até lá você está matando aquela dependência sua. Quando você vai sepultar? Quando você definitivamente se ver livre daquilo. E é isso que ele falou na sua carta. E finalmente, só após esse segundo passo, definitivamente dado, nasce a nova criatura, ressurge o espírito que faliu, recompõe-se a consciência denegrida. E é fato. Quando efetivamente eu vou vencer uma mazela, seja ela qual for, de falar mal da vida alheia, ou de algum vício material, ou de alguma coisa no gênero, né? Então, para concluirmos, já em função do horário, o batismo da água
empregado por João era simbólico, significando o arrependimento dos erros, reencarnação. Por isso que nós não o praticamos na nossa doutrina. O batismo de fogo simboliza o esforço para se melhorar, luta íntima. Esse nós tentamos fazê-lo dia após dia. E o batismo de Espírito Santo simboliza alcançar a sintonia e o intercâmbio sutil com a espiritualidade superior, os co-criadores. É esse o nosso objetivo, razão porque nós nos sujeitamos e aceitamos passar pelo batismo do fogo, né? Porque tem que ter um fim útil, uma necessidade positiva. Então, desta forma, é que nós, na doutrina dos Espíritos, compreendemos o batismo, respeitamos todas as outras religiões, todos os outros sacramentos, porque eles trazem um propósito bom, né? É inegável isso. Eles trazem um desejo, né, de melhora, de confraternização, de união, de compor a família da religiosidade a que pertence, mas nós temos que entender que só isso não basta. Nós precisamos empreender aquele grande esforço de moldar-nos segundo a justiça divina, segundo a lei de Deus, para só então podermos glorificar ao Pai, sendo espíritos puros. É isso que eu tinha para falar. Espero que todos tenham agora uma boa semana de empreendimento nesse esforço de batismo íntimo. Que Jesus nos abençoe.